Apocalipse, capítulo 9, verso 13. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Amém. Grande Deus, nós te damos graças por esta mensagem do sétimo anjo, uma mensagem que traz toda a revelação possível para nos preparar para este tempo final, para o arrebatamento. Estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor, para sermos uma bênção também nas tuas mãos. Ajuda-nos e ajuda essa igreja. Não viemos aqui para passar tempo, estamos aqui para te adorar, para ouvir sua voz, para sermos abençoados espiritualmente e até fisicamente também. Estamos aqui crendo na vitória que o Senhor já nos deu lá do Calvário. Estamos certos que aquilo que os judeus rejeitaram, nós fomos abençoados. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pode sentar. Eu quero, nesta reunião, se conseguir, esclarecer algumas coisas. E se você achar um pouco difícil, volta a ouvir outra vez. Eu não vou te dizer que é fácil. Eu mesmo dependo de ficar lendo e relendo para chegar a este entendimento da mensagem. Vocês têm um quadro, tem um quadro aqui que o artista, o irmão Dart, dá uma ligada lá no Dart primeiro, mostra a cara do artista. Irmão Dart, ele fez esse quadro. A gente teve uma inspiração para falar sobre alguma coisa, então aqui está. O artista fez esse quadro, levou essa tarde toda, mas ele fez um quadro bonito. Não sei se você entende bem isso daí, mas lá tem o anjo da sexta trombeta, aqui embaixo tem o anjo da sétima trombeta, e no meio tem o sétimo anjo. Agora, isso está dentro da mensagem, a festa das trombetas. Não é invenção minha, certo? É uma coisa que a gente teve uma inspiração dentro da mensagem. Então é bom vocês depois lerem também em casa, se vocês têm a mensagem, a festa das trombetas, ler o que nós vamos falar com vocês hoje.
Para começar, esta sexta trombeta, ela teve o seu cumprimento no período de Stalin, Hitler e Mussolini. Foi o período que cumpriu a sexta trombeta, que a trombeta é para os judeus. Você sabe que as trombetas não são para nós. As trombetas, as 7 trombetas que temos no Apocalipse, elas pertencem aos judeus. Os selos, até o 4º selo, toca a nós. Não o cumprimento total, mas até o 4º selo toca a nós. Mas as trombetas, todas as trombetas, pertencem a Israel. Agora, a trombeta, você sabe o que é uma trombeta. Nós temos no primeiro selo, parágrafos 66 e 68. O que significam as trombetas? O profeta diz: uma trombeta sempre anuncia uma guerra ou uma confusão política. Uma trombeta sempre anuncia uma guerra ou uma confusão política. Então, estas guerras que nós temos no período de 2 milênios, vocês têm que saber que são trombetas soadas sobre Israel. E, por último, agora, a que nós ficamos sabendo, esta última, que é a sexta, depois tem ainda, é a penúltima e depois tem a última, né? A sexta trombeta, esta que nós lemos aqui, onde tinha 200 milhões de cavaleiros. Esses 200 milhões de cavaleiros, irmão Brana diz que não são cavalos naturais, mas que são cavalos espirituais. Estas coisas está toda na mensagem do profeta, e hoje nós queremos então falar sobre elas, ajudando, possivelmente ajudando nossos irmãos. E se os ouvintes conseguir ser ajudados, né, a aprender alguma coisa conosco nesse inteirinho, eu creio que será muito bom também. Apenas tem alguma coisa que está me chegando agora e eu tenho que voltar para dar um esclarecimento. Parágrafo 158, a festa das trombetas. Observe, 200 milhões de demônios soltos sobre aqueles judeus. É na sexta trombeta. Quando eles os queimavam, os crucificavam, colocavam bolhas em suas veias, eles os matavam até não terem mais gás com que matá-los. E eles atiravam neles até não terem mais balas para atirar. Eles cremavam seus corpos e tudo mais. Os penduravam nas cercas e seus filhos e todas as pessoas inocentes. Porque eles eram judeus. Eles foram feitos daquele modo. Porém, Deus disse que Ele deu a cada um deles um manto. Inocentes como eles eram, mas a sua graça os cegou para que pudéssemos ver. Amém? Nesse período, os irmãos vão ver que tem o 5º selo. Eu creio que não serei complicado. O 5º selo relata as almas sobre o altar. O 5º selo são almas judias. Não tem nada a ver com gentios. Almas sobre o altar clamando: até quando, Senhor, não vingas e julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estes são exatamente os que foram mortos. E Deus diz que era para eles aguardar, deu vestes brancas para eles aguardar um pouco, até que cumprisse a outra parte dos seus irmãos, os seus conservos, que seriam mortos como eles foram, que são os 144 mil que ainda vão ser mortos. Agora, Roma e Israel está fazendo uma aliança. E isto tudo debaixo de uma coisa quieta, parecendo que vai ser paz para Israel novamente. E vai voltar a cumprir para que o restante
daqueles 144 mil que faltam ainda para serem assassinados, segundo Apocalipse 11, que será com a mensagem das duas testemunhas mandadas por Deus, que é Moisés e Elias, que estará pregando em Israel depois que a noiva for raptada. O que eu vou falar agora, já sabe, é depois do arrebatamento, que estas coisas vão acontecer. O arrebatamento dá antes, aí depois estas coisas irão acontecer. Esta parte da sexta trombeta, 200 milhões de cavaleiros, que são demônios espirituais, que foram soltos sobre os judeus e os massacraram, esta é a parte que já cumpriu. Esta é uma parte cumprida. Por isso eu quero falar do entre a sexta e a sétima trombeta. A sexta trombeta está em Apocalipse 9, verso 13 em diante. A sétima trombeta, você vai ver que está lá na frente, está em Apocalipse 11, verso 15. Então, no entre-meio, a sexta e a sétima trombeta, porque se a sexta está no capítulo 9 de Apocalipse, a sétima trombeta está no Apocalipse 11 de Apocalipse. Entre as duas trombetas tem capítulo 10, verso 7 de Apocalipse, que é a vinda do sétimo anjo. Então, se a sexta trombeta cumpriu aqueles 200 milhões de demônios espirituais que descia sobre Hitler e os demais para poder matar os judeus, cumpriu esta parte. Nesse período, o sétimo anjo já estava na terra. Esse período, o sétimo anjo estava na terra pregando para a igreja gentia. Aquilo estava acontecendo apenas lá com os judeus. E aqui Deus estava já tratando com os gentios. Antes que soa a sétima trombeta, porque a sétima trombeta, quando ela soar, ela vai anunciar o reino milenial. A sétima trombeta, que exatamente quando os dois profetas, Moisés e Elias, estiverem novamente entre os judeus. Mas Deus manda, entre a sexta trombeta, que é para judeus, e a sétima trombeta, que também será a chamada final no milênio, para o milênio, Deus mandou o sétimo anjo para o povo gentil. Tem gente que confunde o sétimo anjo com a sétima trombeta. O sétimo anjo é a sétima trombeta, mas é a sétima trombeta dos gentios. Você vai ver que depois tem a sétima trombeta dos judeus. Trombeta porque ele tem uma mensagem. É o alarido de Deus para esse tempo. Então, nesse meio, olha para você ver onde nós estamos. Como igreja de Deus que vai ser arrebatada, nós estamos exatamente ali com a mensagem do sétimo anjo, que Deus está nos preparando. Depois que já soou a sexta trombeta sobre os judeus, massacrando os judeus. Porque lá no princípio, no ano 70, uns morreram. Muitos judeus morreram. Mas agora foi para cumprir o que eles pediram. Caia o sangue desse homem sobre nós. Aí caiu no ano 70. E sobre nossos filhos. Caiu agora em 1900. Quanto você sabe a data aí? 1940, 1943, por aí? Então, nesse período foi que cumpriu essa outra parte. Caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eram judeus que estavam pedindo. Então, o sangue do Messias, que foi rejeitado, Israel rejeitou a expiação. Israel matou aquele cordeiro, juntamente com Roma, e não aproveitou a expiação. A expiação passou para os gentios. Nós aceitamos o cordeiro, a morte dele, e como diz em Levíticos capítulo 1, verso 9, que quando levava o cordeiro, colocava a mão sobre o sacrifício. Quer dizer, o pecador colocava a mão na cabeça do cordeiro para sentir o cordeiro morrendo no seu lugar. E assim nós sabemos que os judeus rejeitaram a expiação do Calvário. Nós, os gentios, aceitamos aquela expiação. Então nós colocamos a nossa mão sobre o cordeiro, o Messias, e nos identificamos com o seu sacrifício. E durante esse período de 2 milênios, Deus tem tratado única e exclusivamente com o povo gentil.
Quando Deus trata com os judeus, trata como nação. Conosco, os gentios, Deus trata como indivíduo. Por isso que hoje cedo falávamos, eis que estou à porta e bato. É o indivíduo que sai, que ouve esta voz para poder cear com Cristo. Amém? Creio que não estou atrapalhando sua mente, né? Mas é para podermos ter certos conhecimentos que é necessário para todos nós. Parágrafo 147, a festa das trombetas. Vocês se recordam sobre o sexto selo? É sobre o quinto. Ele falou sexto aqui, mas é quinto. Cada um daqueles mártires está clamando. Você vai ler na Bíblia, é o quinto. Então você sabe que é o quinto selo. De acordo com a palavra de Deus, receberam mantos. Isto lhes foi dado pelo Evangelho, para que este povo pudesse ser chamado dentre os gentios para a noiva. Foram-lhe dados mantos. A Bíblia diz assim sobre aquela trombeta, que foi a sexta trombeta. Aqueles judeus, os quais absolutamente estão contra Cristo e tudo mais. A razão é que a Bíblia diz que eles foram cegados, e eles foram cegados por amor a vocês. Amém? A gente tem que dar graças a Deus. Os judeus foram cegados para que nós tivéssemos a oportunidade de entrar. E agora os gentios, que têm a luz de Deus na era que Deus mandou a luz, eles rejeitam. Então Deus pega essa luz e manda para os judeus. Deus veio com a luz do dia. Os judeus rejeitaram, ele passou a mensagem messiânica para os gentios. A expiação veio sobre o povo gentil, e cada gentil que aproxima de Deus, a expiação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira todo o seu pecado, limpa toda a sua vida. Aleluia. E o Deus justo sabe que eles receberiam isto, mas eles foram cegados por sua causa. A Bíblia assim o diz. Os judeus foram cegados por nossa causa. E hoje nós já entramos. Passou então o período de 7 eras da igreja. Dentro desse período das 7 eras da igreja, nessa última era, então viria a mensagem de Deus preparando o povo gentil, que é a mensagem do sétimo anjo. Aí vem o sétimo anjo, que tem uma mensagem que soa entre a sexta e a sétima trombeta. A sexta trombeta já aconteceu. E agora, para os judeus, vocês veem, é uma trombeta, volto lá, sempre anuncia uma guerra ou uma confusão política. E sobre Israel vocês não veem nada que eles estão morrendo por causa de Deus. É tudo guerra por causa de coisas políticas que Israel está sofrendo. E ele vai continuar ainda, porque já está chegando a sua última hora. Seu último momento está chegando para Israel. Entre os gentios, você sabe que ele trata com os selos. Agora, Mateus 24, você vê, está escrito que viriam guerras, rumores de guerras. Tudo isto seguirá até o fim. São palavras do profeta, aqui no primeiro selo, parágrafo 66, 68. Essas são as trombetas que soam. Guerras, rumores de guerras, são as trombetas soando. E estas trombetas dão no mundo político. Traz guerra, traz fome, traz confusão, luta entre eles. Não é entre nós, a igreja. A igreja de Deus, ela está baseada nos selos. E o que significa os selos? Primeiro selo, parágrafo 68, o profeta diz: os selos significam distúrbios religiosos. Por isso, quando abre um selo, não há um distúrbio político, é um distúrbio religioso, é um distúrbio eclesiástico entre as igrejas. Quando abriu o primeiro selo, houve um distúrbio, porque o primeiro selo foi exatamente lá na primeira era. Já o primeiro selo na primeira era, só que eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas naquela primeira era nós vemos o leão, ali tem um rosto de leão, nós temos os 4 rostos ali. O leão, apontando para a palavra original, da igreja primitiva. Aqui está o boi, apontando para a era das trevas, no período que os irmãos foram sacrificados, que boi quer dizer sacrifício, labor,
onde os irmãos foram sacrificados. Por isso foi tipificado no boi. A era de Lutero, Wesley, é o homem. É os 4 rostos que está em Apocalipse 4. E a nossa era, a era do 7º anjo, é a era da águia. É a era da revelação. A era da luz e da restauração de todas as coisas. Aleluia. Os animais, o rosto de leão, você vê que foi a palavra contra o sistema anticristo, já naqueles dias da igreja primitiva. Era a palavra pura que eles tinham, que era representada pelo rosto de leão, lutando contra o anticristo. Mas quando chegou no tempo do sacrifício dos irmãos, das irmãs, que morreram no período da Era das Trevas, irmãos que deram suas vidas, foram trucidados. Agora, lembra bem, irmãos, durante o período das eras, estas pessoas que morreram eram pessoas gentias. Por isso, é os selos. Quando aconteceu aqui a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler fez o que fez, aquilo ali era uma confusão política, porque era trombeta. Era trombeta. Mas quando os irmãos morreram na Era das Trevas, era selo sendo aberto. Era um selo. Cada rosto daquilo ali, você vai ver que o selo foi aberto. Um selo foi aberto naquele tempo. Aquilo houve uma manifestação, só que eles não conheciam, porque tinha que vir o 7º anjo para revelar o que aconteceu durante o período das 7 eras. Não era assim, revelou, apareceu um selo, eles já sabiam que era um selo. Não sabiam. Eles sofriam aquela influência e não sabiam por quê. Eles tinham força para morrer, como na igreja primitiva, que era o poder do leão da tribo de Judá, a palavra pura, e eles tiveram força para morrer, e talvez não sabiam por quê. Aquilo era Deus, representando aquela era como um leão, que vence, que é poderoso, que é a palavra pura, e que vencia o anticristo, ainda que eles morriam, mas eles venciam, porque não dobravam a doutrina do anticristo. Então depois abriu o outro selo. Você vai ver que foi a era de sangue, foi o vermelho no tempo do boi. Foi aquele tempo que abriu outro selo, e aquele cavaleiro que estava montado sobre aquele cavalo vermelho, é porque era sangue, foi tempo de matança, tempo de sacrifício, e os irmãos deram suas vidas. Pensa que estavam sendo derrotados? Eles estavam morrendo, cumprindo o que estava na Bíblia sem saber. Cumprindo, era a era deles, era a era do boi, quer dizer, sacrifício por Deus. Dar suas vidas em sacrifício físico a Deus. Eles criam e davam suas vidas. Não importava que matavam-nos. Eles sabiam, morremos, mas nós não dobramos ao que vocês creem. Nós temos experiência com o nosso Deus. Aleluia. Naquele tempo, na era do boi. Aí veio a era do homem. Foi outro selo aberto. O terceiro selo nessa era de Lutero, de Wesley, o terceiro selo que abriu, e foi quando eles estavam vendendo as orações, indulgências, penitência, dizendo que ia entrar no céu através disso. Então veio Lutero, saiu daquele mesmo lugar e condenou aquelas coisas. E mostrou que o justo viveria pela fé e que não precisava fazer penitência alguma e pagar coisa alguma, porque pela fé eles eram justificados. Aquela mensagem foi tremenda. Era um selo aberto. Então era um distúrbio religioso. Não era político, era religioso. Esse período dos selos. Porque quando veio o 7º anjo, você vê que é o período da águia. E o período da águia abre o selo. E não somente um, mas Deus prometeu, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, que a trombeta, aquilo ali nós pusemos em símbolo, o irmão Dartes colocou tudo em símbolo ali, trombeta, ele põe uma trombeta na boca assim, aquilo ali é a mensagem que você está ouvindo. Essas mensagens livro que você lê,
que foram pregadas pelo profeta, é a trombeta que o sétimo anjo tocou. E quando ele tocou esta trombeta, então diz a Bíblia, cumpriu o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos profetas, seus servos. Este é o período que nós estamos vivendo. O quarto selo não tem o seu cumprimento total aqui, certo? Quando nós estamos aqui. É a hora que nós sairmos daqui, é que vai ter o cumprimento total do quarto selo. Mas aqui, o distúrbio religioso que houve quando veio o sétimo anjo. Porque abriu um selo, houve outro distúrbio religioso que os pentecostais não entenderam, mas esse distúrbio mexe com tudo. Quando você tem um distúrbio de saúde, você vê que tudo muda. É isto que aconteceu. A mensagem causa um distúrbio religioso, é uma mexida em toda a igreja, em toda a religião, em todo lugar, em toda a teologia, quando Deus abre um selo. Agora, o sétimo anjo veio, e não apenas para o quarto selo, mas veio abrir os 7 selos, que o Cordeiro pegou, abriu os selos e deu para o sétimo anjo revelado. Certo? O Cordeiro, que é Cristo, abriu os selos. Outro não pode abrir, só o Cordeiro, que podia abrir os selos. E ele veio e abriu. Por que Cordeiro? Porque ele veio no tempo da graça. É o período da graça. Porque quando João ouviu aquela voz, não chores, porque o leão venceu. Ele ouviu que o leão venceu. Muito bem, aí ele parou de chorar. Quando ele olhou para trás para ver o leão que tinha vencido, veio um cordeiro. Porque era o período da graça. E o período da graça, Jesus Cristo não é leão, ele é cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele será leão? A hora que terminar o período da graça, que entrar o último eleito, então Jesus Cristo já não será mais cordeiro. Aquele que advogava a nossa causa, aquele que intercedia por nós, ele não estará intercedendo mais por ninguém, mas estará julgando aqueles que o rejeitaram. Aí ele será juiz. Entende? Ele não será advogado. Ele não estará mais advogando causa de ninguém, mas será juiz. Por isso, crente, irmãos, enquanto é tempo, entre logo. Entre logo, aproveita o período da graça. Aproveita esse período tão maravilhoso que Deus tem aberto para nós. Entrarmos quando os judeus rejeitaram essa expiação, nós aceitamos a expiação. E agora na última era, a gente sabe que os gentios estão rejeitando a palavra, porque eles têm Cristo do lado de fora. Na 7ª e última era da igreja, Jesus Cristo está do lado de fora. Então, os gentios estão perdendo a expiação outra vez, e os judeus estão preparados para receber a expiação. Os judeus estão esperando o Messias, mas o Messias já veio há 2000 anos atrás. Mas eles não sabiam, os pais deles não sabiam, os pais deles estavam cegos para que nós pudéssemos ter a oportunidade de entrar e regozijar diante de Deus hoje. Aleluia! Que período é o período que nós estamos vivendo agora? Deixa eu terminar esta parte. Eu creio que ela é muito importante. Onde o irmão Branham explica em A Festa das Trombetas, parágrafo 229. Preste toda atenção, porque eu creio que isso vai te ajudar também. Eu tenho muitos parágrafos, mas talvez não darei conta de ler todos. Vou fazer o possível de não ser longo com a minha palestra. Parágrafo 227 em diante. Ó pessoas sem ele, entrem rapidamente. Pode ser a última oportunidade que você poderá ter. Você não sabe a que hora ele pode vir. A festa das trombetas, a Bíblia diz que eles se separariam um do outro e orariam e chorariam, como uma pessoa que perdeu seu filho único. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isto. Quão impressionante! Do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo,
a mensagem, e Apocalipse 10 era o 7º selo para as 7 trombetas. Entre aquelas 2 vezes, ó Deus, como podemos dizer isto para fazer com que as pessoas vejam isto? Irmão Brana está pedindo, Senhor, como que eu posso falar para o povo poder ver essas coisas? Está entre aquela 6ª trombeta, e o 6º selo soam ao mesmo tempo. Está entre aspas. Guarde bem aqui agora. E entre a 6ª e a 7ª trombeta, olha o esclarecimento do irmão Brana. Entre a 6ª e a 7ª trombeta, para quem são as trombetas, irmãs? Para quem? Alto, para quem? Tem que repetir outra vez. Vocês estão vendo? Vocês estão pensando que é fácil? Irmãs, as trombetas cumprem com quem? Judeus. Meu Deus do céu, o que é isso, irmãs? E os selos, irmãos? Parte dos selos cumpre com quem? E você vai ver que tem a outra parte dos selos, que é para os judeus também. O 5º selo, o 6º selo, é para os judeus. E mesmo que virá no 6º selo uma praga para o mundo inteiro. Mas o 5º selo já não é para gentios mais. É bom a gente voltar assim, perguntar para vocês, porque pensa que você está sabendo e fica assim, ou sabe e fica com medo de responder, né? Quer dizer, é quando a gente não tem certeza, a gente fica quieto. Talvez até sabe mais ou menos, mas não tem certeza, então aquieta. Então escuta aqui. Entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, guarde bem, a 6ª trombeta foi tocado exatamente o período que os 200 milhões de cavaleiros espirituais, são demônios espirituais, que entraram em Jerusalém e mataram os judeus, porque eles não gostavam dos judeus, eles mataram os judeus. Nesse período, há poucos anos atrás, por volta de 1940, eles mataram eles. Ali estava a 6ª trombeta. Entre a 6ª e a 7ª trombeta, você quer escutar a 7ª trombeta? A 7ª trombeta, olha o que vai acontecer. E tocou o 7º anjo a sua trombeta. Isso daqui é judeu. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele, isso aí então está aí, pastor, é do nosso Senhor e do seu Cristo, então tem 2. E Ele, não eles, e Ele reinará para todo sempre. Quer dizer que Senhor e Cristo é uma coisa só. É do nosso Senhor e do seu Cristo, que é uma coisa só, e Ele reinará para todo sempre. Isso daqui é a 7ª trombeta. Esta 7ª trombeta estará anunciando o milênio. Vocês estão guardaram bem? A 7ª trombeta estará anunciando o milênio. O irmão Brana não podia ser essa 7ª trombeta porque ele é gentil. E do irmão Brana até o anúncio do milênio ainda tem os 3 anos e meio de grande tribulação. Tem que os 2 profetas morrerem, Moisés e Elias. Os 144 mil judeus morrerem. Eles vão morrer na grande tribulação. Então, esta 7ª trombeta aqui, é o povo que não tem revelação, que fala, aí a 7ª trombeta toca, e não é o 7º anjo. É que eles não sabem nada da Bíblia. Graças a Deus, porque temos um profeta para ver essas coisas na Bíblia Sagrada. Entre a 6ª e a 7ª trombeta é que vem o Elias, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Amém? Olha para você ver como foi feito cronologicamente, escrito certo as Escrituras. Capítulo 9, 6ª trombeta. Capítulo 10, o 7º anjo que é para os gentios. Capítulo 11, aí vem as 2 testemunhas de Apocalipse, que são judeus. Moisés e Elias, que estarão pregando para os judeus. Não tem nada a ver com a noiva, porque a noiva é arrebatada antes disto. Antes disto acontecer, a noiva é arrebatada. É assim diz o Senhor.
O profeta mostrou muito bem isso daí. Eu creio nisso de todo o meu coração. E eu posso ver estas verdades. Então, não tem confusão aqui. Entre a sexta e a sétima trombeta, nós temos a mensagem do profeta de Deus. Há um profeta aos gentios. Quer o que o irmão Brana mesmo fala para nós através da mensagem? Vamos continuar lendo aqui, porque nós temos este parágrafo que é maravilhoso. Entre a sexta e a sétima trombeta, há um profeta que aparece diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina original pentecostal. Certo? E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para guiá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo tomada. A igreja vai no rapto antes. Aí os dois profetas vão aparecer para os judeus. A palavra do Senhor não pode ser rompida. Isto não será uma denominação. Isso não será uma denominação. Ele quer mostrar, isso serão profetas que levará a mensagem para os 144 mil judeus. Não será denominações. Por isso, estão indo essas igrejas pregar lá para os judeus. O gentio tem 3 deuses. O gentio é trinitariano. Vai falar com o judeu crê num só Deus. O que é que esses gentios pervertidos, só porque eles têm poder sobre rádio, sobre televisão, eles vão chegar lá e dizer, estamos pregando para os judeus. Quem sabe eles pensam que vão ganhar judeus lá, que esses judeus vão ser dos 144 mil. Não tem nenhuma denominação. Elias já diz aqui, isto não será uma denominação, porque serão 2 profetas que estarão pregando, e quando o profeta chega em cena, há um distúrbio tremendo. É só profeta chegar em cena. Há um distúrbio religioso tremendo. E quando esses 2 profetas chegarem em Jerusalém, o distúrbio será maior, porque eles não receberão apenas um profeta, mas 2. É assim diz o profeta de Deus, é assim diz Apocalipse 11, é assim diz o Senhor. Então, eles receberão 2 profetas. Que distúrbio será? Porque o profeta diz, o que é o 6º selo? Ele diz, o 6º selo é os 2 profetas. Quem abre o 6º selo? Ele diz, Moisés e Elias. É quem vai abrir o 6º selo. Então haverá um distúrbio religioso exatamente no período que Roma está entrando em Jerusalém para fazer um pacto com os judeus. Deus tem uma promessa de 2 profetas de uma vez. Pensa bem o que vai arrumar entre aquele povo lá. O que vai virar aquilo. Mas a noiva vai sair antes. Aleluia! A noiva sai antes, é uma promessa de Deus de tirar a sua noiva daqui antes. Isso é maravilhoso. Entre a 6ª e a 7ª praga, nós chegamos. Ele quer mostrar a 7ª trombeta, pois praga. Então aqui a palavra não sai correta. Você sabe, a gente mesmo erra de vez em quando ao expressar a palavra. Nós chegamos com aqueles 144 mil. Parágrafo 230, a festa das trombetas. Você se recorda daquilo? Que foi entre aquilo? Você se recorda? Entre o 6º selo e o 7º selo. Agora eu passo para cá. Agora esse lado de cá. Nós não colocamos nada aqui. Ó. Entre o 6º selo, aqui é um pergaminho enroladinho. Só que o 7º anjo recebeu a revelação dele, do 6º selo. Então ele está aberto. Certo? O 7º selo é a vinda do Senhor. Nós teríamos que ver uma coisa. O 7º selo baseado em Mateus 24, que mostra que a vinda do Senhor é o dia e a hora do rapto. Aquele dia ninguém sabe. Então, o 7º selo faz parte do arrebatamento. O 7º selo. Por isso, quando abrir o 7º selo, é outra parte que eu tenho aqui, eu creio que eu já estou finalizando. É outra parte que nós temos aqui, que é muito boa para se conhecer. Entre o 6º e o 7º selo, o que acontece? Entre o 6º e o 7º selo, o que vai acontecer? Porque tem algo acontecendo. A gente tem que saber o que vai acontecer, porque quem tem um profeta hoje sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Quem não tem profeta
não sabe nada. Mas isso é verdade. Quem não tem profeta tem teologia. Teologia não te ensina nada, não. Teologia está ensinando que Deus é 3 pessoas. Isso não está lugar nenhum escrito na Bíblia. Então, o que se faz com essas teologias de hoje? Pode pegar e fazer como Paulo fez. Joga numa lata e manda o caminhão levar. Não compensa você ter uma teologia que chama Deus de 3 pessoas, chama o Espírito Santo de terceira pessoa. Não serve, não vale a pena. Você deveria ter a teologia correta de Deus. Quando você olha em Jesus e diz, ali está o Pai. Eles brigam, não, ali está o Filho. Ele diz, não, pode olhar em mim, você quer ver o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Por que que até as religiões dualistas, que creem em 2, como testemunhos de Jeová, uns bons irmãos, testemunho de Jeová. Mas essa teologia sua, filho, pode pegar também e jogar no saquinho e mandar o caminhão levar. Dualista. 2. Há 2. Há um pai velho e um filho mais novo? Aonde está escrito isso? Na minha Bíblia está escrito que o menino que nasceu era Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Ou então acabou. Aquele menino que nasceu, é aquele Deus que estava no céu e ficou conosco aqui na terra. Aí alguém diz, mas o céu ficou vazio? Aí você vai para Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24. Eu, Senhor, encho os céus e a terra. Como Espírito ele enche os céus e a terra. Mas quando ele manifestou, era aquele Deus que estava nascendo de mulher. E aquele era Deus conosco. Pelo menos a minha Bíblia diz que é Deus conosco. A deles também diz, só que eles não creem. Eles só lêem, mas eles não creem. A minha Bíblia diz que Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, menino, hein? Um filho, olha aí, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. A minha Bíblia diz que o menino que nasceu lá em Belém da Judéia, ele não é segunda pessoa, ele é Deus forte. Isso quer dizer, qualquer outro separado daquele menino que nasceu é fraco. Porque Deus forte estava ali. É o Deus Criador num corpinho de carne. E não dava para eles ver que o grande Deus se limitasse tanto assim em vir um corpo de carne. E foi por isso que os judeus mataram Jesus, porque quando falava de Jesus ser filho de Deus, ele dizia assim, longe de Deus ter filho, porque ele sabia, ele tem que ser Deus. Mas o que será o Messias? Irmão Branham mesmo perguntou para um judeu, mas o que você acha que seria o Messias? Ele diz, o Messias seria Deus. Então, Jesus é Deus. Jesus Cristo é o Messias. Ele é Deus. A Bíblia diz que ele é Emanuel, que ele é Deus forte. E 1 João 5,20 diz que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, fora do Filho, meu Deus do céu, não sei onde que esse povo está com a cabeça. Fora do Filho, tudo é mentiroso. Porque o Pai, Filho e Espírito Santo está tudo ali, num corpo. Porquanto, Colossenses 2, 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude da divindade, todo mundo sabe, Pai, Filho e Espírito Santo. Habita em quem? Habita em 3 corpos. Em 2? Não. Nele. Habita nele Jesus Cristo. Naquele corpo habita toda a plenitude da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Se você quiser ver o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Bom, contudo isso daí ser um leitinho, mas a gente, depois de dar uma carne assada dessa daqui, tem que passar por um leitinho assim, para não dar má digestão. Porque tem gente que come assim, começa a sentir mal, e diz, o que é isso? O que esse homem está falando? Para nós está fácil, porque nós já conhecemos isso daqui há anos.
Mas, meus irmãos, estas coisas mais claras têm sido reveladas para nós assim, através das leituras, de pedir a Deus. E você vai lendo e vendo isso daqui tão claro na própria mensagem do profeta de Deus. Então você vê aqui, entre a sexta e a sétima trombeta, um profeta diante dos gentios, que foi o irmão Brana, para chamar um povo de volta à doutrina pentecostal. Apocalipse 10:7. Aí vem esses profetas que são Moisés e Elias, que vão tocar a trombeta lá para os judeus. Então você vê o que acontece entre os judeus. A trombeta será soada, anunciando o reino milenial, e a mensagem de Moisés e Elias convertendo os corações de 144 mil judeus, que os testemunhos de Jeová diz que são eles. Que 144 mil é alguns deles, que é os únicos que podem tomar a ceia, porque é a noiva espiritual. Não existe isso. Os 144 mil está escrito na Bíblia, em Apocalipse 7, que é 12 mil de cada tribo. E sendo 12 mil de cada tribo, você vai encontrar que dá 144, contando as 12 tribos de Israel. Vai dar 144 mil. E esse povo aí dizendo que é dos 144 mil, não tem nada a ver com judeu. Não tem nada a ver com o judaísmo. Quer dizer, é um tipo de religião que não vale a pena ter. Não, essa é verdade. Não é criticar, não, irmãos. Isso nem é criticar. Isso é ser realista. Eu não estou criticando. Eu estou simplesmente dizendo o que é verdade. Se você crê em 3 pessoas na divindade, pega esse saquinho e joga fora. Não adianta nada. Agora, se você pode crer que Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo, se você pode ver assim, então abra seu coração, deixa ele entrar. Deixa ele fazer uma obra tremenda na sua vida. Aleluia. Deixa eu ver se eu consigo te dar mais alguma coisa aqui dentro desta mensagem. Dentro desta mensagem. 229 eu li. 202, temos aqui um parágrafo também, vamos ver o que fala 202. 202... da mensagem, a festa das trombetas. Mas ele disse que no tempo do entardecer, as nuvens se moveriam, as denominações se desfaleceriam, e o mesmo evangelho, a mesma palavra, feito carne, como ele prometeu em São Lucas 17:33. O mesmo evangelho com a mesma coisa aconteceria no entardecer, exatamente quando as sombras baixassem. Amém. Aleluia. Tem coisas que eu tenho que deixar para trás, não vou dar conta. Mas entre o sexto e o sétimo selo, vamos ver apenas, são coisas que vão acontecer, irmãos, depois que nós sairmos daqui. Eu estou falando agora de coisas que vão acontecer depois que sairmos daqui, porque o sétimo anjo já relatou isso daqui, ó. Isto é o que vai acontecer. Entre o sexto e o sétimo selo, nós temos um acontecimento também. Que vai acontecer? Deixa eu ver aqui. Nós temos a chamada dos 144 mil e a purificação das virgens nécias. Nesse período. Virgens nécias é porque elas rejeitaram o Espírito Santo hoje. Espírito Santo hoje, pentecostais, não é língua estranha, não é cura de enfermos, é crer na mensagem do Elias. Eu sei que você acha que eu estou louco, mas eu vou continuar doido assim mesmo. Porque eu sei que eu estou certo. Eu sei que eu estou em são juízo. Ter o Espírito Santo hoje é ter a mensagem do Elias. Se não tiver a mensagem do Elias, você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está nesta mensagem. Ele esteve na mensagem de Lutero, de Wesley e na mensagem pentecostal. Mas ele saiu da mensagem pentecostal porque ele está na porta batendo. Ele já saiu. Então, para onde ele foi? Se ele saiu da igreja de Laodiceia, se ele saiu da mensagem pentecostal, para onde Cristo foi? Aí você vai ver que ele está do lado de fora, batendo, chamando nós que estava dentro das denominações e dizendo: sai daí porque eu estou do lado de fora, se você quiser eu entro e nós vamos aqui cear. Sai. Aí o Apocalipse 18:4 é o que completa isso: sai dela, povo meu. Dela não quer dizer só da Babilônia, não, é das filhas dela também.
Não é só da Babilônia, é das filhas dela que está o anjo clamando: sai dela, povo meu. Amém? Então o sexto selo, você sabe, este sexto selo em Apocalipse 6, 12 a 17. E sabe onde está o sétimo selo? Em Apocalipse 8. Quer dizer, ficou, o capítulo 7 ficou sem. Então, o que tem no capítulo 7? É o que acontece entre o sexto selo e o sétimo selo, depois que nós formos arrebatados. Depois. Então vai ser chamado 144 mil e vai ser purificado as virgens nécias. E o irmão Brana diz que no capítulo 7 de Apocalipse, elas já foram purificadas, porque Deus já fez o trabalho de purificação por elas também, pelas virgens nécias. Como o sangue já tem nos purificado, hoje nós cremos. Então Deus já tem purificado também estas virgens nécias através da palavra. Está já escrito. Eu quero dizer para você que está escrito, ainda que elas passem por algo que as purifique, porque elas têm que passar pela tribulação, porque rejeitar o azeite agora, então tem que entrar na tribulação. Tem que entrar na tribulação. Rejeitar o azeite, que é a mensagem do profeta de hoje. Aí eles entram na tribulação e ali, no capítulo 7 de Apocalipse, ele já aparece com palma nas mãos, com vestes brancas. O profeta diz: não é a noiva, é a igreja purificada na grande tribulação. Não é a noiva. A noiva foi arrebatada no final do capítulo 3 de Apocalipse. A noiva vai embora daqui. Certo? É este final, no capítulo 3 de Apocalipse, e capítulo 4, a noiva vai embora, ela vai embora dessa terra. Amém. Eu queria apenas bater um pouquinho numa coisa: a expiação. Os judeus mataram o Messias, rejeitaram o Messias. Ele foi crucificado. Eles não creram que ele era o Messias. Eles rejeitaram a expiação. E a expiação, agora para os judeus, irmão Branham mostra que essa expiação agora vai ser feita através de lamento. Lá eles matavam o cordeiro para fazer aquela expiação. Ele diz que desta feita não vão ter que matar cordeiro. Por quê? A expiação não será por matança, mas por lamentação. Estará família por família lamentando, porque eles, os seus pais, rejeitaram o Messias lá atrás, mataram o Messias, e agora eles vão ver ele e dizer: que feridas são estas? Eles são as feridas que eu adquiri na casa dos meus amigos. E cada família judaica chorará à parte. É a expiação deles. Será o tempo da expiação deles. Eles rejeitaram a expiação do Calvário. Nós recebemos a expiação do Calvário. Eles rejeitaram. Nós recebemos. Agora, o povo gentil rejeita a mensagem do sétimo anjo. Israel recebe a mensagem de Moisés e de Elias. Deus está saindo dentre os gentios. Povo gentil, fique ciente disto. A última trombeta tem soado. Não haverá mais trombeta para tocar para nós. A última trombeta é a trombeta do sétimo anjo. Noutra mensagem, a gente vai falar sobre a festa das primícias, festas de Pentecostes, para ajudar um pouquinho vocês. Mas agora vamos terminar aqui, nesta expiação. A última trombeta tem tocado. Aquela expiação que nos veio, diz a Bíblia, Romanos 5,11, por Jesus Cristo nós recebemos a reconciliação. A expiação é uma reconciliação, diz o dicionário, pelo qual os homens voltam para gozarem uma comunhão com Deus, plena comunhão com Deus. É tempo disto. A misericórdia tem nos assistido de tal maneira que fomos reconciliados por Jesus Cristo, porque aceitamos o seu sangue. Agora, a última trombeta tem soado. Quem rejeita este soar de trombeta, perde. Se perde nesse mundo religioso, porque nesse distúrbio que está tendo religiosamente nesse tempo, pela abertura do quarto selo e pela revelação dos selos que Deus revelou para o profeta, causa um distúrbio religioso, mas nós ouvimos a trombeta dos gentios.
Quando fala das trombetas, mostra trombetas que soaram para os judeus, mas para nós os gentios, a trombeta do evangelho gentílico, através da mensagem do sétimo anjo. Senhor, te agradecemos, porque esta trombeta tem soado, e nós estamos agradecidos por ouvir o soar desta trombeta e nos preparar e saber que hora nós estamos vivendo, tão pertinho da vinda do Senhor Jesus Cristo. Estamos à margem da vinda do Senhor Jesus, e logo Moisés e Elias vai manifestar para os judeus, mas para nós o Senhor já mandou este profeta gentil. O Senhor mandou o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 para revelar o mistério, para que nós fôssemos preparados para sairmos ouvindo esta última trombeta. Em nome do Senhor Jesus, aceita a minha gratidão. Amém, Senhor. Amém. Amém.